O tema que me coube são as famílias ectogenéticas. Quando o Rodrigo perguntou, falou: Mariana, você se incomodaria? Falei: nossa, vai ser um incômodo muito grande participar de um evento do IBDFAN. Você se incomodaria de fazer uma palestra? Falei: de jeito nenhum, vai ser uma honra, vai ser um dos momentos mais importantes da minha vida. Quando eu perguntei para ele, eu quase me arrependi de ter aceito o convite. Ele: famílias ectogenéticas, e eu pensando assim, os meus botões, meu Deus do céu, o que é isso? Mas como o juízo nunca foi meu forte, eu falei: lógico que eu vou fazer. E fui me socorrer do livro do Rodrigo, onde o Dicionário de Direito das Famílias, onde ele tem todos os verbetes relacionados a essa matéria, e descobri ali, me socorrendo do livro, que famílias ectogenéticas são aquelas famílias onde há filhos fruto de reprodução assistida. Em um passado não muito distante, a questão da infertilidade ela era intratável. As pessoas que não tinham capacidade para procriar ou que tinham alguma dificuldade para procriar, elas estavam condenadas a não ter filhos ou simplesmente a não ter filhos com que fossem geneticamente ligados, ou simplesmente a não ter filhos, porque nós precisamos lembrar que há não muito tempo atrás a prole adotiva ela não tinha os mesmos direitos da prole natural, além de ter uma discriminação, durante muito tempo, uma discriminação social. E nos anos 70, o primeiro bebê que proveta, assim chamado, foi a Louise Brown. Nos anos 70 começou uma revolução biotecnológica que desembocou na medicina reprodutiva. E começaram então a ser possível as fertilizações in vitro, as inseminações artificiais, e logo essa realidade começou a chegar no Brasil. Só que nós temos um problema gravíssimo. Muito embora exista todo um panorama permissivo, digamos assim, em relação à procriação medicamente assistida do Brasil, a regulação da matéria vem sendo deixada a cargo da deontologia médica. Nós só temos no Brasil, até hoje, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que regula a matéria. Isso é muito, muito, muito preocupante. Por quê? Porque a procriação medicamente assistida, ela carrega novas dimensões de conceitos básicos, como a maternidade, a paternidade, a dignidade da pessoa humana, a monogamia, a integridade física, a integridade moral. Então, como é que nós deixamos essa matéria que é de ordem pública a cargo de uma autarquia, de uma organização onde só existem médicos? Como se diz, professor português que eu gosto muito, professor Guilherme de Oliveira, que é da Universidade de Coimbra, presidente do Centro de Direito Biomédico, ele fala isso, ele falou, repetiu durante muitos anos, até que a matéria fosse regulada lá em Portugal. Lá em Portugal já existe uma lei a respeito. E ele dizia, e disse durante longos anos, enquanto não foi aprovada a legislação, que essa é uma matéria de responsabilidade do Estado, uma questão de interesse público que reclama a intervenção legislativa. Se vocês tiverem interesse de pesquisar essa matéria, vocês vão ver que na Inglaterra, há muitos anos atrás, quando haviam comissões de reflexão sobre a reprodução assistida, quando ainda não havia legislação, todas as manifestações doutrinárias que houveram na época se direcionavam no sentido que tem que existir sempre intervenção legislativa na matéria. Não tem como se deixar essa questão solta do jeito que é hoje. Então, feita essa introdução inicial, eu separei para tratar com vocês, dentro dessa questão de reprodução assistida, alguns pontos
que eu considero os mais tormentosos em matéria de PMA. Pode passar para o próximo slide, por favor. Quem são os beneficiários da reprodução assistida hoje no Brasil? Quem é que pode ter acesso a essas técnicas? Vocês olharem, tem uma foto, eu escolhi foto de pessoas famosas, porque todo mundo já sabe que essas pessoas socorreram da reprodução assistida. Tem o Rick Martin, que foi pai solteiro, com recurso à maternidade de substituição. Tem o David Burka e o Neil, alguma coisa Harris, que faziam um seriado engraçado que eu gostava de assistir. São casados, são gays, tiveram filhos com recurso à maternidade de substituição. Angelina Jolie e Brad Pitt, que tem vários filhos adotados, mas também se socorreram das técnicas de reprodução assistida para serem pais da Vivienne e do Knox. A Jodie Foster, que foi mãe solteira também, tem 2 filhos, por reprodução assistida. E a Daniela Mercury, coloquei a Daniela Mercury aqui para ter um exemplo brasileiro. E todas essas pessoas que estão nessas fotos, todas essas famílias poderiam ter sido conformadas aqui no Brasil. Nós hoje temos um panorama de pluralismo procriativo, onde todas as pessoas têm acesso às técnicas de reprodução assistida no Brasil. Isso se traduz em quê? Isso se traduz em uma justiça na reprodução. Nós todos temos um direito fundamental a exercer a parentalidade, nós temos um direito fundamental à reprodução. Inclusive, esse direito foi reconhecido já como direito fundamental na Suprema Corte dos Estados Unidos. Próximo slide, por favor. Quando eu falo que existe um ambiente permissivo da reprodução assistida no Brasil, isso não quer dizer que não existam também limites. Por exemplo, uma limitação que existe é a questão da sexagem. O que é sexagem? É a escolha do sexo do filho que você terá. Isso não é permitido no Brasil. Isso só é permitido quando a família tem um histórico de doenças genéticas, de doenças hereditárias, e aquela doença está relacionada a um certo sexo. Por exemplo, hemofilia. Poderia ser uma possibilidade de exceção a essa regra de proibição de sexagem. Também há uma vedação à escolha de outras características biológicas. Por exemplo, eu não posso chegar em um centro de reprodução assistida e dizer que eu quero ter um filho loiro, dos olhos verdes, com cabelo liso. Isso não é possível. Uma outra coisa é uma vedação, existe na resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2121 de 2015, é recentíssima, saiu agora há poucas semanas, uma vedação a qualquer objetivo que não seja procriação. Ou seja, é proibida fabricação de embriões humanos com um objetivo que não seja a procriação daquele casal que está envolvido naquele processo. Ou seja, criação de híbridos, criação de quimeras ou criação de embriões para qualquer outra finalidade que não seja reprodução daquele casal ou daquela pessoa que procurou o centro de reprodução assistida. Uma coisa que acontece também, é muito comum, principalmente na técnica da fertilização in vitro. Nós temos várias técnicas dentro da reprodução humana assistida e uma delas é a fertilização in vitro. E é muito comum que haja gravidez múltipla, tanto que a resolução do Conselho Federal de Medicina estabelece uma quantidade de embriões que podem ser transferidos para o útero da mulher. Mas às vezes essa regra é ultrapassada e às vezes, por exemplo, tem uma mulher com uma idade superior que justificaria a implantação de 3 ou 4 embriões, porque normalmente não vingariam aqueles embriões todos, e pode acontecer o caso de vingarem todos, e a mulher tem uma gravidez múltipla. E é uma gravidez de risco. Há estudos extensíssimos mostrando que uma gravidez de gêmeos ela já é problemática. Gravidez de 3 ou 4 filhos
é bem problemática. É problemática para a saúde dos bebês, é problemática para a saúde da mulher. Só que a resolução do Conselho Federal de Medicina não permite o que nós chamamos de redução embrionária. Ou seja, se a pessoa tiver aquela expectativa de ter uma gravidez com menos embriões e terminarem vingando todos, ela não pode reduzir aqueles embriões. É uma coisa que não é permitida dentro do nosso sistema. Uma outra coisa que é autorizada no Brasil é a possibilidade do diagnóstico pré-implantacional. O que é isso? Se faz uma análise dos embriões extra-útero, é como se fosse um pré-natal, só que esse pré-natal é feito fora do útero, feito nos embriões. E se pode identificar e despistar várias doenças genéticas, várias doenças cromossômicas e genéticas. E é autorizado essa técnica no Brasil, vem autorizada já desde a última resolução do Conselho Federal de Medicina. E uma outra questão que eu anotei para vocês é a autorização da tipagem HLA. Todo mundo deve ficar pensando, nossa, isso é coisa de medicina, termo técnico. O que isso quer dizer? O que isso quer traduzir? Existem muitos casos onde a única possibilidade de se salvar uma criança, uma pessoa, um adolescente, enfim, é um transplante de órgãos ou transplante de medula, e há uma dificuldade imensa de se conseguir aquele doador compatível. E o que acontece nessa possibilidade de tipagem HLA? Se consegue que aqueles pais tenham um filho geneticamente, absolutamente compatível, aquele filho que está doente. É a chamada e muito tormentosa, digamos assim, técnica de criação do bebê medicamento ou bebê remédio. Um casal em absoluto desespero, na tentativa última de salvar o seu filho, eles resolvem ter um outro filho na esperança de que ele seja um doador compatível com um elemento biológico, seja medula, seja órgão, seja um tecido que aquele filho está precisando. Essa é uma técnica, uma autorização que é muito criticada mundo afora, porque se afirma que se estaria instrumentalizando, coisificando uma criança, criando ela com um fim, quando na verdade uma pessoa não deve ser fim para nada dessa forma. Mas isso é autorizado no Brasil. Próximo slide, por favor. Bom, chegamos então em um dos pontos fundamentais dessa apresentação, que é a questão da maternidade de substituição no Brasil. Certamente esse é um dos temas mais fascinantes e complexos dentro da questão da reprodução assistida. A resolução 2121 de 2015 do CFM, ela autoriza o recurso à maternidade de substituição nas hipóteses de existência de algum impedimento ou contraindicação de ordem médica de que a gestação seja levada a cabo pela doadora genética ou na hipótese de união de pessoas do mesmo sexo. Claro, tem que ser, porque a única possibilidade de um casal gay se reproduzir como casal é com recurso à maternidade de substituição, a não ser no dia que descubram como implantar um útero numa pessoa. Mas até lá, os gays vão ter que recorrer às mães portadoras, digamos assim. Há uma série de pressupostos dentro da resolução do Conselho Federal de Medicina. Por exemplo, as doadoras temporárias de útero, elas devem pertencer à família de um dos parceiros em parentesco até 4º grau, estando os demais casos sujeitos à análise e autorização do CRM. Portanto,
a nova resolução, ela alargou a possibilidade de que uma pessoa ou um casal recorra à gestação de substituição se socorrendo de uma pessoa que não seja familiar. Mas essa autorização tem que vir do Conselho Regional de Medicina. Uma questão que também é colocada na resolução é que a doação temporária de útero, ela não pode ter caráter lucrativo ou comercial, da mesma forma como a doação de gametas ou esperma. Gametas, esperma ou embriões também não pode ter caráter lucrativo ou comercial. Mas aí eu coloco uma questão para vocês. E se houver um contrato de maternidade de substituição com uma pessoa que não seja parente até quarto grau, cuja autorização não tenha sido recebida para fazer aquela inseminação pelo CRM, ou até mesmo e se houver um contrato oneroso? Eu vou voltar a essa questão já, mas antes eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Há quem diga que essas resoluções do Conselho Federal de Medicina, elas têm força de lei por conta do artigo 59, inciso 7º da Constituição Federal, que fala que as resoluções teriam força de lei. Só que, entretanto, as resoluções, e aí eu vou até dizer para vocês como é que eu descobri isso. Quando eu li isso no livro de Direito Médico, eu falei, nossa, será? Porque a pessoa dizia que essas resoluções possuiriam um caráter obrigatório vinculativo geral. Falei, bom, isso é direito constitucional, não é muito minha praia, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para o oráculo do Zeno Veloso. Doutor Zeno, olha, eu estou lendo um negócio aqui, eu estou achando esse trem muito esquisito, queria que o senhor me desse uma luz aqui. Ele falou, não, você está certa, essas resoluções não têm força de lei, porque essas resoluções são normas internas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que nada tem a ver com o Conselho Federal de Medicina ou qualquer outro conselho. Isso não existe. Portanto, não parece factível que essa resolução do CFM sobre reprodução assistida possua força de lei, vinculando as partes ou o juiz que venha a dirimir um eventual litígio. Portanto, diante desse panorama, eu questiono vocês. O que pode acontecer na hipótese de celebração de um contrato gratuito? O negócio celebrado ele é válido? Será que a obrigatoriedade nos termos pactuados poderia ser sustentado na resolução, com base na resolução do Conselho Federal de Medicina, sem qualquer espaço para arrependimento ou brecha? Será que a gente poderia ver isso na lógica de pacta sunt servanda? E na hipótese de um contrato oneroso, seria ele imediatamente considerado nulo, como, por exemplo, acontece em Portugal? A resposta para mim não parece absolutamente clara e pode descambar para qualquer lado, a depender da visão do magistrado, posto que o direito civil brasileiro não admite e nem tampouco proíbe os contratos de maternidade de substituição, seja a título gratuito ou oneroso, ao contrário dos outros, como o ordenamento português, por exemplo. E aí eu fiz uma pesquisa e fui me socorrer da lei das leis, que é a Constituição Federal. Se a gente for no parágrafo 4º do artigo 199 da Constituição Federal, lá está determinado que a lei prescreverá sobre as condições, os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, assim como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo proibido todo tipo de comercialização. O que a Constituição Federal fez? A Constituição remeteu para uma legislação específica, sendo esse dispositivo um daqueles de eficácia limitada e aplicabilidade dependente de legislação. Vocês vão olhar para mim e vão dizer, puxa, Mariana, mas não tem legislação de reprodução assistida no Brasil. Tem a tal resolução. Nós temos que vasculhar o ordenamento, vasculhar o sistema e ver se existe alguma outra lei que fale sobre a matéria. E aí, onde é que eu cheguei? Eu cheguei na lei de transplantes.
a Lei 9.434/97, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos, partes do corpo humano para fins de transplante, tratamento e de outras providências. Só que o que acontece? A Lei de Transplantes, logo no seu artigo 1º, estabelece que a disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano em vida ou pós-mortem é permitida. Entretanto, o parágrafo único desse artigo diz que, para os efeitos dessa lei, não estão compreendidos o sangue, o esperma e o óvulo. Do que é feito um bebê? Do que é feito um embrião? É a junção do esperma com o óvulo. Bom, essa lei me disse isso. Continuei procurando no sistema mais alguma lei que pudesse tratar sobre a matéria. Onde é que eu cheguei? Cheguei na Lei de Biossegurança. A Lei número 11.105/2005, ela estabelece no artigo 5º, parágrafo 3º, que é vedada a comercialização de material biológico a que se refere o artigo, e a sua prática implica em crime tipificado no artigo 15 da Lei de Transplantes. Mas aí o que acontece? A Lei de Biossegurança me remete para a Lei de Transplantes, e a Lei de Transplantes diz que não é aplicável a óvulo e nem esperma. Se um embrião, no resultado de uma junção entre esperma e óvulo, estaria ele abrangido ou afastado do âmbito de aplicação dessa legislação? Essa questão, senhores, só essa questão não precisaria de outras tantas questões que eu vou colocar para vocês daqui para frente. Só essa questão seria suficiente para mostrar o quanto nós precisamos de uma legislação específica nessa matéria. A depender da interpretação que se dê a esses dispositivos, o contrato pode ser válido ou pode ser inválido. Na hipótese de se considerar que o embrião estaria englobado nas disposições das legislações mencionadas, o contrato deveria ser considerado nulo com base no inciso 2º e no inciso 7º do artigo 166 do Código Civil. Na ocorrência de se considerar que o embrião, o feto, não estaria abarcado nessa vedação, o contrato, ainda que possa ser considerado por muitos ou alguns moralmente reprovável, ele deveria ser considerado válido nos termos do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ainda que irrelevante a possibilidade de se considerar esse contrato inválido com base no artigo 13º do Código Civil, mas eu entendo que essa ideia não se sustenta, porque a disposição do útero da mulher, aquela seção de útero dela, não acarreta em qualquer diminuição permanente no corpo daquela pessoa ou em qualquer dano à sua integridade física. Vejam só com o que essa matéria mexe. Nós mexemos naqueles conceitos todos de integridade moral, integridade física, maternidade, paternidade, e tudo isso está solto no nosso sistema. Nós temos hoje uma falsa sensação de segurança jurídica. Portanto, eu considero que é possível, sim, no Brasil fazer contrato de maternidade de substituição, e não só contrato de maternidade de substituição a título gratuito. Contrato de maternidade de substituição a título oneroso, mas nós precisamos de uma intervenção legislativa para se tratar a matéria da forma como ela deve ser tratada, para que a mulher que deseja ter o filho e aquela que deseja dispor do seu corpo não fiquem reféns uma da outra, para que todas as situações, todas as possibilidades daquela relação contratual dar errado estejam tratadas de uma forma que seja em prol das pessoas que estão envolvidas naquele processo, mas principalmente em prol do
nascituro, daquela criança que está por vir. Portanto, a gente tem que lembrar que esse contrato de maternidade de substituição, seja ele a título gratuito ou oneroso, ainda que ele seja considerado válido, ele versa sobre estabelecimento da filiação. De um lado, a mãe portadora, ela promete entregar a criança que ela carrega no ventre e abrir mão das responsabilidades parentais do poder familiar, como nós temos aqui no Brasil, em relação àquela criança. E os pais de intenção, digamos assim, prometem pagar o preço, se for um contrato oneroso, e prometem registrar aquela criança. Porque também nós sempre temos essa ideia de sempre pensar, e se a mãe substituta não quiser entregar a criança? Mas pode acontecer também dos pais de intenção, no meio do caminho, desistirem de registrar aquele filho. E o meu entendimento qual é? Eles têm que registrar aquele filho, sim. Eles assumiram uma responsabilidade com aquela criança. Imagine se faz algum sentido um casal procurar uma pessoa para ter um filho, no meio do caminho desistir, ou então, imagine, um juiz, um magistrado considerar aquele contrato inválido. Será que é para o melhor interesse da criança ela ser condenada a ficar com aquela mãe que nunca o desejou, e aquelas pessoas que foram atrás da medicina reprodutiva, foram atrás, tiveram a intenção de ter aquele filho, será que elas não têm responsabilidade desde o início? Será que a nossa ideia de proteção do nascituro não vale para essas relações também? Eu penso que sim. Portanto, toda essa matéria ela tem que ser configurada, ela tem que ser vista numa lógica de melhor interesse da criança com prevalência sobre todos os outros interesses e deve ser ponderado também junto com a boa-fé contratual e a proibição do venire contra facto próprio, a proibição do comportamento contraditório. Próximo slide, por favor. Bom, uma outra questão que existe nessa matéria é a questão de contrato de geração de filhos. Já há algum tempo se ventila a possibilidade de existir um arranjo ou um contrato entre pessoas para a geração de filhos, uma materialização da dissociação absoluta entre sexualidade e procriação. Existem pessoas que se casam, existem pessoas que vão viver juntas em união estável, que simplesmente, que simplesmente não desejam ter filhos. Aquelas pessoas querem viver juntas, querem ter uma relação afetiva, mas não querem procriar. É um direito delas. O direito à reprodução, os direitos reprodutivos, eles existem num sentido positivo e negativo. O direito a ter filhos e o direito a não ter filhos. Mas existem pessoas também que simplesmente querem ter filhos e não querem ter uma relação conjugal, não querem ter uma relação de companheirismo. E isso vem acontecendo. Esse arranjo de geração de filhos, ele pode acontecer de forma natural, com relações sexuais, se assim desejarem, com a autoinseminação ou com recurso à reprodução assistida. Mas qual é o grande problema? O problema não é quando duas pessoas resolvem se encontrar e ter filhos. O problema é quando aparecem mais de duas pessoas. E nós já começamos a ver esse tipo de situação. Tem um julgado que eu coloquei para vocês, que é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde duas mulheres, um casal de lésbicas, resolveu ter um filho e se juntaram com um rapaz que participou daquele desejo parental. E aí nós chegamos no quê? Na multiparentalidade. Eu acho que diante do nosso ordenamento não há como executar um contrato desse de... Primeiro porque versa sobre relação de filiação, mas eu acho que ele pode servir como elemento de prova
para mostrar a intenção daquelas pessoas de estabelecer uma multiparentalidade ab início. Ora, se a multiparentalidade em relação a padrastos, ela já pode ser reconhecida, se tem outros exemplos de multiparentalidade, por que ela não pode existir desde o começo de uma gravidez? Me parece que é perfeitamente possível. Próximo slide, por favor. A última questão que eu trouxe para vocês é a problemática dos embriões excedentários. A procriação medicamente assistida pós-mortem, ela pode assumir a transferência embrionária. Nessa questão dos embriões, antes de falar da transferência pós-mortem, tem questões também onde as pessoas deixam os embriões prontos, eles são congelados em laboratório e depois o casal se separa ou se divorcia. É muito importante que quando um casal ele recorra aos centros de reprodução não assistido, eles deixem estabelecido em um contrato, em um consentimento, em um documento formalizado, o que eles desejam que aconteça com aquele embrião em caso de separação, em caso de divórcio, em caso de morte. Porque nós temos a possibilidade de estabelecimento da filiação a qualquer tempo, no caso de embriões excedentários feitos de forma homóloga. O que isso quer dizer? São os embriões feitos com material genético do pai e da mãe. Só que o que acontece se o embrião for feito de forma heteróloga? Material genético apenas de um deles. E no caso dos casais homoafetivos? Nós temos que ver tudo isso. Essas perguntas, esses questionamentos nos mostram o quanto a gente ainda precisa avançar na matéria, o quanto a gente precisa, de forma inafastável, de uma legislação que trate dessa questão e não apenas no âmbito civil. É preciso uma legislação que trate dos aspectos clínicos, dos aspectos administrativos, dos aspectos civis dessas relações e também dos aspectos criminais. Porque se as condutas vão ser proibidas, é preciso que haja sanção para isso. Então eu vou encerrar por aqui a minha fala, mas antes eu gostaria de chamar a Ana Lúcia Lodge para falar uns minutinhos com vocês, para apresentar a ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, e compartilhar, Ana, aqui com o pessoal, a sua experiência como mãe de uma família ectogenética e dizer o quanto é importante que a gente tenha uma legislação nessa matéria, porque essa intervenção vai ser muito importante não só para garantir a segurança jurídica, mas também para assegurar o direito fundamental à convivência familiar dessas crianças e consagrar de uma vez por todas o melhor interesse da criança e a dignidade das pessoas dessas famílias. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Mariana, pelo tempo que você cedeu para a gente apresentar a prática. Como ela falou, meu nome é Ana Lodge, eu sou mãe de uma família homoafetiva, eu tenho 2 filhos. Pode mudar o slide, por gentileza. Próximo slide, por favor. Eu sou mãe de uma família homoafetiva, até onde eu saiba, pode ser que existam outros, mas até onde eu saiba, eu tenho um filho de 14 anos e uma filha de 9 anos. Meu filho, até onde eu saiba, é a criança brasileira mais velha de uma família homoafetiva, concebida com sêmen de doador anônimo comprado numa clínica. Existem crianças mais velhas no Brasil, famílias homoafetivas, feitas de o que a gente chama na gíria de inseminações caseiras. E
E através de grupos de famílias homoafetivas, antigamente no Orkut, depois no Facebook, famílias foram se unindo, compartilhando questões e problemáticas, e nós fomos depois fazendo encontros presenciais, e num dado momento vimos a necessidade de criar uma associação brasileira de famílias homoafetivas. Nós temos aqui hoje o presidente da associação, Rogério Prochek, a vice-presidente Marília Serra, que na realidade foi a pessoa que teve a primeira ideia de fazer alguma coisa a respeito disso. Ela trabalha no Senado Federal, servidora pública. Ela provocou uma senadora para criar uma audiência pública, e nessa audiência pública foi convidada Maria Berenice Dias e duas outras mães de famílias homoafetivas. Da audiência saiu depois, acho que saiu para jantar, um drink, alguma coisa assim, e dali tiveram a ideia de criar a associação. 2 anos de conversa, conversando com outras famílias, tivemos um outro evento em Brasília, na Câmara, onde eu e Rogério fomos convidados a dar depoimentos, e também de uma outra saída, vamos jantar, vamos conversar, começamos a nos estruturar mais. Oficializamos, hoje nós somos uma instituição legalizada, com CNPJ, com tudo organizado, agora tudo da forma legal que tem que ser, e começamos a atuar frente às instituições para tentar interferir e criar leis, fazer mudanças e trazer para vocês, juristas, a interferência que tem que haver. Por quê? O que a minha experiência traz? Como eu falei, meu filho tem 14 anos, eu tenho 2 filhos. Quando meus filhos tinham 5 anos e 9 meses, eu me separei. E não existia, a minha mulher na época não quis registrar meus filhos. As minhas outras amigas, que já tinham filhos também, na época que eu tive meus filhos, não existia ainda a possibilidade de ter algum registro de criança no nome de 2 mães. Quando, por ocasião do nascimento da minha segunda filha, as minhas amigas estavam começando a ter filhos e a tentar procurar isso, algum tipo de, depois dos filhos já estarem nascidos, procurar a justiça para que as crianças fossem registradas. Os primeiros casos levavam 2 anos na justiça. Atualmente você, em 1, 2 meses, consegue um parecer judicial para que eles saiam a certidão de nascimento. Em alguns casos, até antecipadamente, você consegue já que sair do hospital com a DNV em nome das 2 mães vai direto ao cartório fazer registro. Minha ex-mulher não quis, disse que não tinha coragem de chegar num trabalho com uma certidão em nome de 2 mães, que nunca tinha visto isso e que não sabia como é que ia ser. Como o casamento também já não estava bem, eu já não entendia com ela, não ia entrar numa briga com ela sobre isso. E, segundo, o primeiro problema é o registro da criança. Segundo problema, sem registro, tecnicamente eu não era mãe. Eu fui a mãe biológica do mais velho, ela foi a mãe biológica da mais nova com o mesmo doador genético. Então, tecnicamente, eu não era mãe de ninguém. Apesar de que nós, no primeiro momento, tínhamos um acordo lindo, maravilhoso, as crianças iam para as 2 casas, continuamos no entender das crianças nossas, as crianças eram filhos das 2, as 2 crianças chamavam as 2 de mãe, lindo, maravilhoso. Até um dia que nós nos desentendemos. Ela me proibiu de ver a minha filha por um determinado tempo. Foi quando eu conheci Berenice, e através de Berenice conheci várias outras pessoas, Marília Arruda, e cheguei bem próxima cheguei na iminência de entrar na justiça na época, vislumbrando um processo longo e estardalhaço na mídia, na imprensa, talvez o primeiro caso na época no Brasil, de entrar na justiça para disputar a guarda de 2 crianças na justiça, numa família homoafetiva, legislação nenhuma a respeito. E graças a Deus não acabou não sendo necessário, a gente conseguiu entrar em acordo, as crianças continuam frequentando as 2 casas, chamando as 2 mães, e o acordo foi feito. Hoje está na mídia, a gente sabe de outros casos que as crianças tiradas para o país porque estão só no nome de uma das mães. Em outras histórias, vocês melhores do que eu estão à frente de disputas na justiça, porque não temos leis a respeito.
não temos, nós tivemos já com a BRAF sendo ainda no processo de legalização da BRAF, mas a gente já se organizando, já nessa coisa de Facebook, formando diretoria, uma família do Rio de Janeiro, um casal de mulheres, uma delas, a gente diz o casal, né, grávida de 6 meses, foram passar férias na Bahia e a mãe que estava grávida não era mãe detentora do plano de saúde, mas mais importante, tinha um plano de saúde para ter o bebê. Quando ela estava na Bahia, grávida de 6 meses, ela entrou em trabalho de parto, correram para o hospital, o bebê nasceu com graves defeitos de saúde e precisavam de um poderoso plano de saúde que a outra mãe tinha, então precisavam que a DNV saísse no nome das duas, para ela botar o bebê no plano de saúde e internar o bebê num plano de saúde poderoso que cobrisse tudo que o bebê precisava. Ligaram para todos nós e a gente acionando Mariana em Portugal, que a Mariana faz parte do nosso conselho jurídico, Berenice, todos os advogados que a gente conhecia que nos ajudam. Passamos a madrugada acordado, todo mundo tentando fazer o que fosse possível e não houve tempo de fazer nada. O bebê morreu porque o hospital se recusou a fazer a DNV no nome das duas mães. Então, para isso que existe a BRAF e para isso que a gente conta com vocês para espalhar. Estamos aqui para tentar ajudar essas famílias. A OAB está fazendo parceria com a gente, o IBDFAN está fazendo parceria com a gente, ou nós estamos fazendo parceria com a gente. Enfim, estamos todos nesse mesmo barco para justamente unir forças e tentar mudar essa realidade. Essas famílias existem, independe do que as religiões das outras pessoas acham, do que os fundamentalistas acham. As famílias existem, essas crianças existem e são detentoras de direitos e precisam ser protegidas. E, enfim, elas têm que ser protegidas de alguma maneira e as leis têm